Oi gente, Shalom. Eu estou aqui para contar mais uma história para vocês, né? E o nome dessa história é Tarefa Fácil. Do Eterno saiu o caso. Lavã e Betuel aceitam a proposta de casamento de Eliezer, reconhecendo que é Deus quem forma os casais. E a história começa assim. Uma rica matrona romana perguntou certa vez a Rabino Yossi ben Halafita em quantos anos Deus criou o mundo. 6, veio rápida a resposta. Ela continuou perguntando, e desde então, o que ele vem fazendo? Ele está ocupado arranjando casamentos. O filho deste homem para a filha daquele homem. Isto é trabalho? Perguntou ela surpresa. Também posso fazer isso, tenho muitos criados e serventes. Posso combinar entre eles em 2 tempos. O Rabino Yossi retrucou. Talvez você pense que combinar as pessoas seja tarefa fácil, mas Deus a considera tão difícil como abrir um oceano ao meio. A matrona romana partiu ao trabalho. Pegou 1000 criados e 1000 criadas, enfileirando-as lado a lado. Então começou a formar pares, 2 a 2, até passar por toda a fileira e não levou muito tempo. Na manhã seguinte, foi surpreendida por uma enxurrada de reclamações. Os criados e as criadas vieram para ela, machucados e feridos, gritando e chorando. Não quero fulana como esposa, não consigo me lidar com meu marido. E assim por diante. 1000 casais vieram diante da matrona, cada um insatisfeito por sua razão diferente. A mulher mandou chamar rapidamente o rabino e disse: Rabino, veja como está certo e como vossa Torá é perfeitamente verdadeira. Tudo o que me disse é perfeitamente correto. Formar casais não é tarefa fácil, de acordo com Midrash Rabbah, Bereshit 68:4. Então, gente, eu escolhi essa história para estar lendo para vocês hoje, porque as pessoas hoje em dia, elas acham uma coisa, né, muito fácil de escolher o seu pretendente ou a pessoa que ela quer passar por toda a vida. Certa vez eu vi uma história de uma pastora e ela era de uma igreja e ela era da mesma congregação que um rapaz. Um dia, Deus disse para ela que ela ia se casar com esse rapaz que era da igreja, da mesma dominação que ela, da mesma igreja que ela. Aí ela achou meio estranho, né? Porque ela disse: ué, Deus, mas ele só tem olho para outras pessoas? Pra mim, ele me conhece como uma irmã mesmo. Tá bom. Nisso, ela orava muito, ela buscava muito, e ela foi contar essa revelação que Deus tinha dado pra ela, foi contar pra ele. E ele também achou que era meio impossível, porque ele via ela como uma irmã, ele não sentia nada por ela. Mas tá bom. Aí teve um dia que ela estava orando por ele e Deus deu uma revelação para ele e mostrou ela orando por ele, e Deus disse que era com ela que ele ia se casar. Ele foi, bateu lá na porta dela e ele disse: olha, eu aceito se casar com você, mas vai ficar um do seu lado, nós só vamos ter o casamento. Eu não tenho olhos para você, eu não consigo te ver como a minha esposa. Mas tá, eles fizeram tudo, noivaram. No casamento, antes do casamento, Deus disse pra ela que 24 horas depois, um dia depois, ele ia se apaixonar por ela e ia amar muito ela. Aí tá, eles foram pra lua de mel e tal. Aí ainda ele não sentia nada por ela. Nisso eles estavam caminhando, andando lá. E ele de repente olhou pra ela e falou assim: você é muito linda. Ela até levou um susto, né? Porque na verdade ele sentia ela como amiga mesmo depois do casamento. Nisso ela foi se lembrar que Deus disse pra ela que depois de um tempo, depois de 24 horas, ele ia começar a amar ela, ia começar a ver ela como esposa. Então, gente, isso é verdade, eles estão casados até hoje, que Deus continua abençoando o casamento deles. Eles têm os 3 filhos, mais ou menos, eu me lembro.
E eles são muito felizes, né? E essa história, eu me lembrei muito dela porque, gente, não foi uma tarefa fácil pra ela, não foi assim, né? Depois de um tempo que ela foi conhecer ele, né? Então, essa coisa das pessoas hoje em dia, elas, é ele que eu vou me casar, ou é ela que eu vou me casar. E, gente, eu vejo hoje em dia isso é uma coisa não tem cabimento pra isso, porque hoje as pessoas você pode ver que a pessoa escolhendo sempre vai ter alguma coisa errada, ou o casamento não vai certo, sempre vão ter complicações. É claro que tem algumas pessoas que elas escolhem, vivem muito felizes, né? Mas é uma pena, gente, que hoje em dia não tem mais essa coisa, hoje as pessoas acham isso muito estranho, né? Mas não tem mais essa coisa do pai escolher pra filha e vice-versa e tal. Porque você pode ver que antigamente era assim. E as pessoas viviam muito felizes. É como aquela coisa que alguns vêm mais tarde, demora a chegar mais tarde, outros vêm mais cedo, ou vêm mais cedo e você só pode ter a pessoa mais tarde. É como a história de José e Maria. Maria tinha em torno de 15 anos e José tinha 30 anos. E ele ia lá, pagava o dote e tal, e depois de um tempo que ele voltava, eles se casavam, né? Então não era uma coisa assim, demorava um tempo para eles se casarem. E a questão de independente da idade ou da beleza, o importante não é isso, gente, porque ele, né, a história dessa pessoa, ele leva muito pra beleza. E não é isso que é importante, não é importante a idade, essas coisas não é importante. O importante é esperar em Deus, porque hoje em dia, gente, as pessoas elas não esperam em Deus, ela quer ir com os olhos, como a história, como a música da Andréa Fontes, que ela cantou. E a música diz que o irmão entrou dentro da igreja e ele é meu colírio dos olhos. Depois de um tempo, ela chegou reclamando pro pastor que ele não era mais o colírio dos olhos dela. Por quê? Porque não é ele que eu vou me casar, é ele que eu quero. Então, gente, o que eu tô querendo refletir essa história pra vocês, não é uma coisa fácil a gente, é ele que eu escolhi. Não, primeiramente que não é a gente que escolhe. Primeiramente é Deus que escolhe, ou talvez você mora aqui e a pessoa pra sua vida toda tá lá do outro lado, né? Então, não é uma coisa assim, gente, não é na hora que a gente quer, né? É na hora que Deus prepara pra gente, na hora que Deus acha certo, que nós estamos prontos pra isso, independente se é cedo ou se é tarde. E é como aqui a rica romana, a mulher rica, ela mesmo, você vai ficar com ele vai ficar com você, e é isso. E isso é uma coisa muito errada, gente. Então, para aqueles que estão casados, continue casado, como Paulo disse, né, para vocês que estão casados, continuem casados. Mas para aqueles que não conseguem ficar sozinhos, que se casem, mas que não pequem. Então, para aqueles que estão sozinhos, esperem em Deus, né? Porque eu conheço gente que fazia aquela coisa toda, lia livro, eu escolhi esperar, eu escutava a música, eu vou esperar. Mas acabou que, não esperou e tá aí numa vida que Deus já preparou pra ela, né? Então, gente, que vocês venham estar refletindo nessa história, que vocês venham estar esperando em Deus, porque muito pelo fato das pessoas elas não esperar, tá pagando preço. Tá pagando preço, porque Deus ele criou cada pessoa pra outra, né? Então não adianta você chegar e dizer é ele ou é ela, eu escolhi, pronto, acabou. Você não vai ter um casamento abençoado, um futuro abençoado, se você escolher e se você não esperar em Deus. É igual muita gente pede resposta pra Deus, Deus dá, também não quero. Né? Igual dessa pastora que Deus falou que era com ela que ele ia se casar e mesmo assim... Então, gente, tem que obedecer, né? E eu espero que vocês tenham gostado da história e espera, gente. O tempo de Deus para cada um vai chegar, assim como o seu esposo ou a sua esposa. Uma hora vai chegar. Não deixa o desejo ou às vezes alguma coisa te levar a pecar, porque Deus tem um casamento pra você, Deus tem uma coisa boa pra você. Não precisa pecar antes da hora, não precisa fazer nada disso.
Então, que vocês possam estar esperando, né? Porque muitas pessoas elas passam na prova porque não esperou. Não quis esperar. Então espere, ou cedo ou mais tarde vai chegar. Então eu peço que vocês venham estar meditando nessa história e que vocês tenham gostado. E um beijão pra vocês e até a próxima história.